Novo Código Florestal, Psil Jurídico, leitura de texto. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. Este Psil disporá sobre o novo Código Florestal. Ainda que denominado de Novo Código Florestal, a ementa da Lei nº 12.651 de 2012 expressa a proteção da vegetação nativa. Vale dizer, na Lei 12.651 de 12 não é utilizado o termo Código Florestal. Em tempo, a cabeça do artigo 7º da Lei Complementar 95 de 98, Lei da Elaboração de Normas, dispõe que o artigo 1º de toda norma legal deve tratar sobre seu objeto e âmbito de aplicação. Ainda que o artigo 1º do novo Código Florestal tenha sido vetado, o artigo 1º-A do novo Código Florestal expressa em sua primeira parte: esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. Curiosamente, em contrariedade à Lei Complementar 95 de 98, o artigo 1º-A dispõe ainda sobre objetivos e princípios a serem atendidos pelo novo Código Florestal. O novo Código Florestal é uma norma extensa e complexa. Assim, cumpre ressaltar que este Psil destina-se a apenas fazer rapidíssimas considerações sobre a Lei nº 12.651 de 2012, tal qual feito para os demais vídeos do canal Psil Jurídico. Para melhor compreensão do novo Código Florestal, alguns pontos de extrema importância devem, preliminarmente, serem objeto de destaque. De maneira a garantir maior segurança jurídico-ambiental, tem-se, de forma expressa, na Lei 12.651 de 12, a denominada função ambiental, que foi uma inserção normativa que já existia no revogado Código Florestal, Lei 4771 de 65, tanto referente às áreas de preservação permanente, assim como às áreas de reserva legal, que anteriormente eram denominadas de Reserva Legal Florestal, RLF. Vale dizer, para se poder compreender de fato e de direito e de fato, áreas de preservação permanente, APP, e áreas de reserva legal, RL, impõe-se que sejam respeitadas suas respectivas funções ambientais. Além dos referidos institutos da área de preservação permanente, APP, e da reserva legal, RL, a Lei 12.651 de 12 também traz outros importantes institutos: utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental, cadastro rural ambiental, CAR, cota de reserva ambiental, CRA, e, dentre alguns outros, o Programa de Regularização Ambiental, PRA. Contudo, a leitura desses institutos acima mencionados deverá sempre ser combinada com a leitura do capítulo 13 do novo Código Florestal, relativo às disposições transitórias, dos artigos 59 ao 68. Em palavras simples, as disposições transitórias referem-se à acomodação legal de interesses posta no novo Código Florestal, denominadas áreas consolidadas. Tudo devido à histórica desídia do poder público quanto à proteção dos valores albergados pelos já revogados Códigos Florestais, o Decreto 23.793 de 34, Código Florestal Antigo, e a Lei 4771 de 65, o Código Florestal. O novo Código Florestal possui 84 artigos, agrupados em 15 capítulos. Capítulo 1, Disposições Gerais. Capítulo 2, das áreas de preservação permanente. Capítulo 3, das áreas de uso restrito. Capítulo 3A, do uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados. Capítulo 4, da área de reserva legal. Capítulo 5, da supressão de vegetação para uso alternativo do solo. Capítulo 6, do cadastro ambiental rural, CAR. Capítulo 7, da exploração florestal. Capítulo 8, do controle da origem dos produtos florestais. Capítulo 9, da proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios. Capítulo 10, do programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente. Capítulo 11, do controle do desmatamento. Capítulo 12, da agricultura familiar. Capítulo 13, disposições transitórias. Capítulo 14, disposições complementares e finais. Como pode ser verificado pela arquitetura do novo Código Florestal, não obstante o artigo 83 do novo Código Florestal tenha revogado expressamente o Código Florestal, a 4771 de 65, subsistiram no novo Código Florestal importantes institutos há muito já existentes no diploma legal anterior, a 4771 de 65. Dentro desse contexto, o direito de propriedade relativo tanto a florestas quanto às demais formas de vegetação nativa sujeitar-se-á às limitações impostas pela lei e especialmente pelo novo Código Florestal.
Ainda, as ações e omissões contrárias ao novo Código Florestal serão legalmente consideradas como uso irregular da propriedade. Ao final do artigo 2º, no parágrafo 2º, tem-se que as obrigações previstas nessa lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Vale dizer, o vínculo legal dá-se com a propriedade, é uma obrigação propter rem, e não apenas com o seu atual proprietário ou possuidor. Ainda que o artigo 3º do novo Código Florestal disponha sobre 26 conceitos legais, nome iuris, conceitos legais, dentre os quais os conceitos, por óbvio, de área de preservação permanente, APP, reserva legal RL, utilidade pública, interesse social e dentre muitos outros, o conceito legal de baixo impacto ambiental, pode-se constatar que o novo Código Florestal pecou em não dispor no artigo 3º também sobre os conceitos legais, nome iuris, de cadastro rural ambiental, CAR, cota de reserva ambiental, CRA, e dentre alguns outros do Programa de Regularização Ambiental, PRA. Muito para além de uma simples metragem, limites mínimos, área de preservação permanente, APP, constitui-se em áreas geograficamente delimitadas, cobertas ou não por vegetação nativa, que legalmente devem cumprir a respectiva função ambiental, ou seja, a proteção dos recursos hídricos, da paisagem, da biodiversidade e do solo, e promoção da estabilidade geológica, do fluxo gênico da fauna e flora e do bem-estar das populações humanas. Respeitada a lei, o novo Código Florestal e a Constituição Federal de 88, a proteção acima referida dos espaços territoriais a serem especialmente protegidos, ou seja, no caso, a APP, traduz-se em discriminação de limites mínimos no artigo 4º para áreas de APP, protetoras dos recursos hídricos, dos incisos 1 ao 4, e dos solos, nos incisos 5 ao 11. Respeitando-se as áreas consolidadas de APP urbanas e rurais nos artigos 61 ao 65. Possibilidade de discriminação, ou seja, afetação pelo poder público no artigo 6º, nos incisos 1 ao 9 de áreas de APP, através, por exemplo, da expedição do decreto de afetação. Possibilidade legal de que as áreas de APP possam ser alteradas e ou suprimidas, artigo 7º ao 9º, por utilidade pública, interesse social e nas atividades de baixo impacto ambiental. E possibilidade legal de que áreas de APP possam ser alteradas e ou suprimidas também em outras condições especiais, por exemplo, as referidas nos parágrafos 1 ao 6º do artigo 4º. Reserva legal, RL, mais do que o simples atendimento ao percentual mínimo, constitui-se em áreas geograficamente delimitadas no interior de propriedade ou de posse rural, que, da mesma forma que para a APP, deverá cumprir a respectiva função ambiental, ou seja, auxílio na conservação e na reabilitação dos processos ecológicos e de abrigo da fauna e flora, promoção da conservação da biodiversidade e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Poderá, inclusive, haver o uso econômico de modo sustentável dos recursos ambientais de reservas legais. Respeitada a lei, ou seja, o novo Código Florestal e a Constituição Federal de 88, a proteção dos espaços territoriais a serem especialmente protegidos, no caso, reservas legais, é a razão maior para a discriminação dos percentuais mínimas das áreas de reserva legal pelos incisos 1 e 2 do artigo 12, devendo sempre ser salvaguardada a função ambiental da reserva legal. Não obstante os referidos percentuais mínimos nos artigos 66 ao 68, tem-se a possibilidade legal do abrandamento da obrigação em áreas consolidadas, tal qual feito para as APPs. Não obstante a importância dos institutos, das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal para haver maior efetividade dos respectivos dispositivos de proteção de reservas legais e de APPs localizadas em áreas rurais, impõe-se que se tenha tanto a sua localização, assim como o respectivo cadastro desses espaços territoriais especialmente protegidos. Para tanto, o novo Código Florestal criou o Instituto do Cadastro Rural Ambiental, CAR, Cadastro Ambiental Rural, melhor dizendo, do novo Código Florestal. De
De acordo com o que se encontra expresso no caput do artigo 29 do novo Código Florestal, o cadastro rural ambiental, o cadastro ambiental rural, constitui-se em um registro público eletrônico de âmbito nacional de propriedades rurais. No CAR, tem-se, além de outras informações, devem também ser inseridas as discriminações das áreas de APP em áreas rurais e de áreas de reserva legal. No parágrafo 1º do artigo 29, tem-se que a inscrição dos proprietários poceiros rurais no CAR deve ser feita no órgão ambiental competente. Devem ser obedecidos os preceitos relacionados tanto no parágrafo 1º, assim como no regulamento do CAR. Em suma, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, tem a finalidade de levantar, sistematizar e racionalizar as atividades ambientais nas áreas rurais. Para as áreas verdes urbanas, tem-se o plano diretor e as normas urbanas correlacionadas. O artigo 25 do novo Código Florestal fala sobre áreas ambientais, áreas verdes urbanas. Havendo a inscrição do imóvel no CAR, não haverá necessidade da averbação na matrícula do imóvel. A inscrição no CAR deve ser requerida até 31 de dezembro de 2017, em função da edição do Decreto número 6.514 de 2008, que dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientais e processo administrativo federal. Assim, ficou revogado o prazo final para a anterior averbação, que estava lá no Decreto número 3179 de 99. Os incisos 1 e 2 do artigo 12 do novo Código Florestal dispõem, esses incisos, sobre os percentuais mínimos que o proprietário ou possuidor devem reservar a título de áreas de reserva legal na respectiva propriedade rural. Os incisos 1 a 4 do artigo 14 relacionam os critérios locacionais para a destinação das respectivas áreas de reserva legal. Um desses critérios é o da obediência do respectivo plano de bacia hidrográfica da área considerada. Além do abrandamento da referida obrigação legal, em leitura combinada com o artigo 68 do artigo 12, em áreas rurais consolidadas, artigo 66 ao 68, há ainda permissivos legais que concedem alguma flexibilidade ao proprietário rural no que se refere à localização de áreas de reserva legal. Dentre algumas outras, possibilidade legal de não exigibilidade de que o proprietário possuidor reserve áreas de reserva legal para empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, para empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou locais de instalação de linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, e para situações de implantação e ampliação da capacidade de rodovias e ferrovias. Possibilidade legal da utilização de áreas de preservação permanente existentes na propriedade no cômputo da constituição de áreas de reserva legal. E possibilidade legal da instituição do regime de condomínio de reservas legais. Não obstante, não conste dos artigos 12 a 25, o proprietário possuidor sempre deverá zelar para o cumprimento da função ambiental da reserva legal, qualquer que seja a situação. Uma vez que o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, constitui-se em um registro público destinado a levantar, sistematizar e racionalizar as atividades ambientais nas áreas rurais, é fundamental que todos, por exemplo, proprietários e possuidores de propriedades rurais e também agentes públicos dos órgãos públicos ambientais, dediquem ao CAR o devido respeito, de maneira a não se tornar uma mera atividade burocrática. Dado o histórico descumprimento das normas legais protetivas das florestas e demais formas de vegetação natural do país, tem-se, no artigo 59 do novo Código Florestal, o Instituto do Programa de Regularização Ambiental, PRA. O PRA destina-se ao infrator que não se adequou ao novo Código Florestal, permitindo que o faça através de um termo de compromisso, ou seja, um título executivo extrajudicial. A condição sine qua non é que tenha ocorrido a respectiva inscrição no CAR. A regularização extingue a punibilidade do infrator ambiental. Conforme também já referido no novo Código Florestal, dos artigos 44 ao 50, existe ainda o Instituto da Cota de Reserva Ambiental, CRA. Trata-se de um título normativo representativo de área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação, que pode ser transferida onerosa ou gratuitamente, tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, mediante termo assinado pelo titular da cota de reserva ambiental e pelo adquirente. A cota de reserva ambiental pode ser adquirida em uma das 4 situações descritas no artigo 44, inciso 1 a 4. Regime de servidão ambiental, que estava na Lei 6938 de 81,
áreas de reserva legal instituídas voluntariamente percentuais superiores ao mínimo legal, nas áreas de reserva particular de patrimônio natural RPPN, da Lei 9.985 de 2000, e em propriedades rurais localizadas no interior de unidade de conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. Obrigado.